E aí, meus queridos, bora continuar a aula? Hoje nós vamos terminar aí o assunto sobre a petição inicial e vamos falar também sobre a citação do réu e bem rapidinho sobre a audiência de conciliação e mediação, beleza? Então vamos lá de novo para o nosso quadro. Vocês vão estar vendo aí, né? Aqueles 4 números. Deixa eu pegar aqui meu marcador. Bom, vocês vão ver aí as 4 fases, né? A fase postulatória, que é a fase 1, a fase saneadora, que é a fase 2, a fase de instrução, que é a fase 3. Vamos colando aqui. É bom a gente sempre refrisar isso aqui, né? Para ficar bem fixado. Então nós temos aí as 4 fases. Fase 1, fase postulatória, fase 2, fase de saneamento, fase 3, fase instrutória e fase 4, fase decisória. Bom, o que a gente precisa entender aqui? Na fase postulatória nós temos compreendido nela propositura da ação e contestação. Bom, isso está lá no artigo 319 a 351 do CPC. Nesses artigos a gente vai encontrar os requisitos de petição inicial, né? Sobre a citação do réu e sobre audiência de conciliação e mediação. Lembrando que nesta aula nós vamos tratar basicamente ou propriamente desses temas aqui dentro desse parênteses que eu fiz aí. Deixa eu colocar um quadro, né? Acho que fica melhor, né? Nós vamos trabalhar isso aqui, ó. Esse quadro aqui é uma beleza, né? Deixa eu ver aqui se eu seleciono ele aqui. Dentro desse quadro aí. Bom, mas ainda na fase postulatória a gente também tem a eventual resposta do requerido, que pode ser dividida em contestação, que é o quê? Quando você aceita aquela disputa ali para poder mostrar que você tem uma outra versão. Você pode também denunciar a lide, fazer uma denúncia da lide, ou seja, apontar que a culpa não é basicamente sua ou nem é sua. Você pode mostrar que foi influência de um terceiro e chamar aquele terceiro ao processo, ou simplesmente colocá-lo lá, né? Ou a reconvenção, que é um assunto que a gente vai trabalhar nas aulas mais à frente, né? Que seria você receber a notícia, né? Você ser citado de que você está recebendo uma ação de alguém e você dizer que você não vai defender, muito pelo contrário, você vai mostrar para ele que ele é que está errado, né? Então você vai entrar com uma ação em cima daquilo. Você pode fazer a defesa aqui e entrar com uma nova ação por seguinte, né? E também temos a impugnação ou réplica, né, da parte autora, que é quando vem a contestação, né, do réu e às vezes ele pode acusar alguma coisa ali que o autor não concorde, ele pode entrar com a réplica. Bom, requisitos da PI, da petição inicial. Deixa eu ver se eu consigo fazer o zoom aqui. Vamos lá. Dos requisitos, a gente já viu. Artigo 319 e 320 do CPC, né, que vai tratar ali dos requisitos cruciais da petição. Nós temos também, depois vocês vão dar uma lida lá, sobre os artigos 104 e 106 do CPC, que vai tratar especificamente da questão do... Vamos lá no CPC, artigo 104, que vai estar escrito assim: no 104 vai estar escrito sobre: o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Ou seja, a parte que quer entrar com uma ação, ela precisa de um advogado. E esse advogado ele só vai poder postular em juízo se ele tiver a procuração. A pessoa vai ter que ir lá fazer um documento, olha,
coloco fulano de tal, advogado da ordem, tal, número tal, não sei o que, como meu procurador, papapá. Aí o advogado vai lá, entra com a ação e com a procuração, que são os atos processuais necessários, né? Que é diferente de procedimentos. Procedimentos é uma coisa mais à parte. Vão ter esses atos preparatórios aí para poder postular a procuração, aliás, a ação. E o 106, que tem aquele que no caso é a parte autora que também é advogado e que quer postular em causa própria. Então, esses dois artigos são muito importantes para serem trabalhados aí. Então, a gente tem aqui sobre os requisitos principais da PI, sobre aquele que vai entrar com a ação e não é advogado, ou vai entrar na ação e sendo advogado, quer atuar em causa própria, e emenda se for necessário, que é o artigo 321. Vamos lá, 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, que é o que a gente viu aí, ou que apresenta defeitos ou irregularidades, o juiz vai decretar ali o direito de 15 dias corridos para que você possa fazer a emenda, ou completar, ou indicar com precisão, ou corrigir, ou reformular alguma coisinha lá dos pedidos. Ou seja, trata aqui de tempo para verificação da petição. É o juiz sendo bonzinho com você, né? Claro que é porque está inscrito na lei, né? Senão ele não ia fazer isso. Bora lá! Deixa eu ver qual vai ser o próximo assunto. Bom, deixando agora de lado, graças a Deus, né, um pouco essa questão da fase postulatória no que diz respeito à petição inicial, nós vamos entrar agora na citação do réu, né? A citação do réu, que é um segundo passo, né? A pessoa entrou com a ação, agora ela vai entrar, agora o segundo passo, né? Que já foi colocado, já foi postulada a petição inicial, agora tem que ser citado o réu. Então, o artigo que a gente tem do CPC é o 238. O 238 vai dizer o quê? Sobre aquilo que está resguardando direitos constitucionais ao contraditório e ampla defesa. Vamos lá no 238. 38, vamos lá. O artigo 238 do CPC vai dizer o quê? A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para ingressar à relação processual. E isso tem ligação com o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que trata do direito ao contraditório e ampla defesa, né? Isso aí a gente vê muito nas aulas de constitucional, né? De direito constitucional. Bom, temos aqui que a citação do réu ela vai efetivar-se em até, tá aqui né? Deixa eu corrigir aqui. Em até 45 dias após a propositura da ação, conforme a Lei 14.195 de 2021. 45 dias corridos. Daqui a pouco a gente vai ver como que se dá a citação. Divergência... Ah, não, perdão. A citação é indispensável à formalidade do processo. Ou seja, para que haja um processo perfeito, tem que ter citação válida. E a gente vai ver aqui que tem uma divergência doutrinária. Seria um pressuposto processual de existência ou seria um pressuposto processual de validade? Não está pacificado. Isso para nós pouco importa aqui, porque o que importa é que, em suma, falta de citação ou irregularidade gera revelia em favor do réu. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o quê? Que se o réu não foi citado de forma correta, do jeito que está ali na lei, o processo todo vai por água abaixo. E aí o juiz vai ter que anular aquele processo, o que não impede o autor de entrar novamente com a ação. Lembram lá da nossa aula de princípios? Que não havendo um julgamento de mérito e há uma anulação apenas pela formalidade, não tira o direito do autor de reingressar com a ação. Ou seja,
você tem que julgar formalmente e você tem que julgar materialmente. Se o formal é o que caiu, o material ainda continua em voga. Tem que ter o julgamento de mérito desse campo aqui, do fato. O que seria o contrário. Havendo decisão de mérito, você pode questionar, na segunda instância, a formalidade, mas o mérito já foi julgado. Então isso é diferente. É uma coisa que a gente vai ver lá na frente, não agora. Né? Vamos deixar cada mal do seu dia no seu dia. Né? Vamos adiantar o mal do dia que vem pro dia de hoje, não. Vamos aqui, vamos prestar atenção aqui. Né? Então, está escrito aqui que não impede uma nova propositura de ação, uma vez que não foi julgado o mérito. Uma vez citado e ignorado, o réu será considerado revel, que a gente vai ver depois, na próxima aula, possivelmente, sobre revelia. Né? Então, essa revelia, ela aduz para o juiz que as alegações do autor são verdadeiras, com poucas ressalvas. Ou seja, o autor entrou com uma ação, o réu ignorou, ele foi citado formalmente, corretamente, ele teve conhecimento, ele assinou lá que ele está ciente de que está sendo processado e tudo, mas ele ignorou, não quis levar adiante. A ação vai ser considerada mérito para o lado do autor, a revelia, por revelia. Ou seja, o juiz ele vai deduzir que o que o autor falou é verdade, a não ser que haja ali alguma inconsistência, alguma contradição. Às vezes o juiz pode entrar ali com algum pedido ali de melhor análise e tal, né? Por exemplo, às vezes vai querer que produza um laudo sobre tal coisa, uma perícia sobre tal coisa, né? Mas já 90% pelo menos ali pro lado do autor já vai estar certo. Então vamos lá, isso é tratado de citação do réu lá nos artigos 344 e seguintes do CPC. Se o revel, né, aquele réu que ignorou ali toda a formalidade, não quis levar adiante, né, o processo, quiser intervir no processo, isso será possível, ainda que seja lá na frente, na fase instrutória, só que ele vai entrar, segundo o que está dizendo ali o artigo 346 do CPC, ele vai entrar no processo que já está naquela fase. Ele não vai conseguir questionar aquilo que já foi lá atrás, não. Ele vai ter que entrar naquela fase ali e continuar. Então não há possibilidade de citação de incapazes e impossibilitados de recebê-la. Ora, para quem estudou aí direito civil, né, teoria geral do processo ou direito das obrigações, a gente vê muito isso, né, que para você ter um acordo ali, uma coisa ali jurídica, tem que ser com uma pessoa absolutamente capaz, uma pessoa maior de 18 anos, com plenas faculdades mentais, né? Que não esteja incapacitado por alguma força maior, né? Ali. Então, assim, a mesma coisa vale para citação. Como que eu vou citar uma pessoa que mentalmente ela não responde por ela? Ou que ela está impossibilitada, está em coma? Como é que eu vou citar uma pessoa que está em coma? Né? É questão lógica, né? Então, nós temos agora sobre o destinatário da citação. Ih, na conta. Puxou o zoom na conta. O destinatário da citação, via de regra, é a própria pessoa, né? Via de regra. Toda vez que tem via de regra, é porque tem uma exceção, né? Porque direito é cheio de exceção. Então, vamos lá. Via de regra, pessoalmente. Né? Mas é possível na pessoa do procurador ou do representante legal, né? Citação, isso aqui é muito importante, cai muito em prova, né? A citação com a assinatura de porteiros em condomínios edilícios e portarias de loteamento com controle de acesso é válida. Isso está lá no artigo 248, parágrafo 4º do CPC. Então tem que ficar muito atento a isso. Por exemplo, uma pessoa é dona de um imóvel, alugou o imóvel via contrato imobiliário e aí houve uma citação dessa pessoa que é a proprietária, mas quem assinou foi o inquilino. Tá errado. Se fosse, por exemplo, a imobiliária, até poderia valer, mas o inquilino
o proprietário não tem parte com o inquilino não conhece ele, nem ele o inquilino, porque o contrato foi feito com a imobiliária, né? Então, a mesma coisa vale para porteiro. Já é, de conhecimento, já é consolidado isso aqui nas ações, que condomínios edilícios, por ter aquela presunção de que você pode fazer citação via carta dos Correios com aviso de recebimento, a mesma coisa vale, né? Tem o mesmo peso para porteiros em condomínios edilícios e portarias com controle de acesso, né? Então tem que ficar atento a isso aqui também. Lugar de citação. O lugar de citação também é muito importante. É aonde? No lugar em que se encontra o réu. É lógico, né? Se é pessoal, né? É uma coisa personalíssima, tem que ser no lugar que encontra o réu. Detalhe, militar na ativa. Quando o militar está na ativa, pode ser também pela unidade de lotação, né? Não necessariamente na residência dele. Pode ser também lá no quartel em que ele está lotado. Tipos de citação. Isso aqui é importante, peraí. Tipos de citação. Nós temos aqui basicamente duas, né? Ficta, que ela é por hora certa, ou seja, a pessoa sabe onde o réu mora, o réu se faz de bobo, ele sabe que está lá o oficial de justiça batendo na porta dele. Está lá o oficial batendo na porta, o oficial sabe que está lá dentro, mas ele não pode entrar lá, a polícia sabe que está lá dentro, o autor da ação sabe que ele está lá dentro, mas ele não abre a porta, ele não recebe ninguém. Então, qual que é a forma que você pode adotar? A forma da hora certa. Você chega num vizinho, num parente ou quem conhece aquele réu ali, né, que tem que ser citado, e fala, ó, amanhã, ao meio-dia, eu vou estar passando aqui, entrega isso aqui para ele, né? E aí, naquele dia, a hora marcada, ele vai lá e tenta citar a pessoa. Se a pessoa não estiver lá, fica valendo como citado, né? Mas isso só vale quando tem a certeza de onde está a pessoa. Ou por edital, é muito usado quando o citando ele é desconhecido ou incerto, ou quando o lugar é inacessível, incerto, ignorado, né? É uma forma também por edital. Ela é mais usada somente nessas questões aí. E é o mais comum, né? Que é o outro tipo de citação, que é por intimação, né? O oficial de justiça chega na casa da pessoa, ó, tá aqui, você tá sendo processado, tá, assina aqui pra mim, você assinou, pá. O cara vai lá e sai e já está citado de jeito correto, né? Bom, para não ficar extensa a aula, né? Eu gosto de fazer as aulas aí mais curtinhas. Vamos tratar agora rapidinho sobre audiências de conciliação e mediação, né? Vou puxar um zoomzinho aqui. Havendo. Coloca essa no dicionário aí. Havendo audiência preliminar, você tem o quê? Audiência de conciliação, que ela geralmente, aliás, ela é prevista lá no parágrafo 2º do artigo 165 do CPC, que geralmente é quando não se tem vínculo anterior entre as partes, né? As partes não tiveram vínculo entre elas, né? O conciliador ali, né? A figura do conciliador, ele pode sugerir certas propostas, formas de poder lidar com aquele conflito, com aquela lide, e é vedado o constrangimento ou intimação às partes, claro, né? Se intimidar a pessoa é questão lógica, né? E uma observação, algo muito importante aqui: o que for dito na reunião, ela não vai para o processo. A pessoa pode até mesmo mentir ali. O problema, eu mesmo sou testemunha disso. Eu já tive uma ação em que eu tive que participar dela, eu era o réu, e a parte autora, ela não foi. Ganhei. A parte autora não foi. E quem estava presidindo a reunião de conciliação, incrivelmente, era o juiz que ia julgar a causa. Eu achei aquilo muito estranho, né? Porque, geralmente, as reuniões de conciliação, elas são feitas para justamente desafogar o judiciário. Ora, o juiz lá não faz sentido, né? Enfim. E tem também a audiência de mediação, né? É geralmente dada quando você tem um vínculo anterior entre as partes, ou quando o negócio é uma coisa assim muito séria, que tem um imbróglio muito grande, eles colocam com a mediação, e o mediador ali,
ele, perdão, saiu aqui, o mediador, ele apenas auxilia, né? Ele somente dá uma auxiliada ali, ele não fica propondo nada e como é o conciliador, né? E as partes ali, elas podem cooperar entre si, pode chegar em acordos, propor uma para a outra alguma coisa e tal, tem essa faculdade interessante, né? Inclusive, as audiências de conciliação e mediação, elas são muito incentivadas, né? Porque o processo ele demora muito, uma ação judicial ela demora muito. Então, às vezes numa reunião dessa, você consegue resolver o problema, sim, ó, bem rapidinho. Então, é uma coisa muito interessante a ser feita, né? Observações. Não será realizada as reuniões se preencher o artigo 334 do CPC. Então, vamos lá, no artigo 334, tem buzina, 334, vamos achar ele aqui, que é aquela parte lá dos requisitos do artigo 319 da petição, tem um inciso lá que fala sobre se você quer ou não, né, exercer o direito facultativo de ter uma reunião de conciliação, né? Se a petição preencher, beleza. Se não preencher, não tem a reunião, né? Lembrando que, nesse caso, vai ter a necessidade de advogado ou defensor público na reunião, conforme está previsto lá no parágrafo 9º do artigo 334, esse mesmo que a gente estava lendo aqui. E a parte não necessariamente precisa comparecer. Havendo procuração ali, por exemplo, para o advogado, ou para uma terceira pessoa ali, né, que vá com o advogado, ela não necessariamente precisa aparecer, né, conforme está escrito ali no parágrafo 10º do 334. Inclusive, vamos ler ele lá, eu acho interessante a gente ler, né? A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir, né? E o não comparecimento gera multa. Eu pus o pode gerar, mas gera multa. Cerca de 2% do valor da lide. Então, tem que tomar muito cuidado, né, quando for pedido ali uma reunião de conciliação e essa reunião, você faltar, por exemplo, a ela, você vai ter uma multa, né? Que foi o caso lá, o meu caso, né, em que a parte autora não compareceu e aí foi colocada uma multa para ela. Enfim, basicamente é isso nessa aula, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre revelia, né, e demais assuntos. E vamos caminhando até a gente chegar na próxima fase, que é a fase de saneamento, né? Aqui a gente já está entrando agora propriamente na matéria que está sendo ministrada pelo professor. Então a gente vai falar sobre revelia, sobre contestação, sobre esses detalhes aí. Nós vamos entrar mais profundamente nisso aí para que a gente possa pular lá para a fase de saneamento. No mais, muito obrigado e até a próxima aula.